questões 3 e 4 da prova, elaborada pelo UNEB, CFO Bahia 2019, que aconteceu no dia 27 de outubro. Euzinha, professora Rose, fazendo aqui a gravação, usando o celular, gente. Então, por favor, se vocês visualizarem a identificação bateria baixa, é para agilizar mesmo o processo, a gente tem que acelerar, não é? Novamente, o fragmento com o qual ele vai trabalhar. Eu pensei que ele não estava apresentando fragmentos. Os alunos estavam dizendo, toda hora tinha que voltar para o texto, mas até agora não voltou exatamente para o texto. Ele colocou o fragmento. E além de ter colocado o fragmento, nem nesse fragmento você precisava pôr os pés, metaforicamente falando, tá? Na questão 3 também não. Questão 3 você consegue fazer o reconhecimento usando as próprias alternativas. Aqui é para marcar verdadeiro ou falso, terrível, porque os períodos são enormes e se você errar um, você erra tudo. Essas questões de código são típicas da UNEB e da Consultec. Bom, vamos aqui. Para que ela se manifeste livremente, desde que não cause dano a outrem, o conectivo em destaque poderia ser substituído pelo conectivo conquanto. Eu vivo falando do conquanto. Oh, meu Deus, bichinho que eles gostam, tá? Conquanto é uma ideia de oposição, tá? Conquanto, não obstante, ideia de oposição, porquanto, uma ideia de conclusão. O conquanto e o não obstante, além de darem uma ideia de oposição, eles se diferenciam do mais e do porém, que também são referências de oposição, porque o verbo vai estar no subjuntivo. E é exatamente isso que você encontra. Um verbo aqui, olha, cause no subjuntivo. A grande questão é que o verbo no subjuntivo não é exclusividade da oposição, desse tipo de oposição, que é a nossa oposição da subordinada adverbial concessiva, tá? Não é exclusividade. Existe uma outra relação semântica entre orações subordinadas, que é a relação de condição, que também vai utilizar um verbo no subjuntivo. O desde que é a condição. Ok? Então, se você coloca uma condição, você não pode substituir pelo conquanto, que dá uma ideia de oposição concessiva. Isso aqui é falso, bonitinho, meu aluno acertou ali. Só que meu aluno erra essa aqui, ó. Ele não poderia ter errado essa. Viu? Você não poderia ter errado essa. Por que não poderia ter errado essa? Porque eu vivo dizendo, ali na tabelinha da aula obrigatória, eu indico para vocês que o adjetivo é uma classe gramatical que vai introduzir obrigatoriamente uma ideia de característica exata. Se não for exata, não é um adjetivo, gente. Então, a palavra certo, ela pode ser um adjetivo. No entanto, da forma como está aqui, dá uma ideia indefinida. Olha, repare, entramos num terreno muito complexo que, de certa forma, não é da forma certa, é de certa forma. Então, um reconhecimento de indefinição. Qual é a classe gramatical que pode se relacionar com substantivo? Porque forma é um substantivo. É a classe gramatical que pode se relacionar com substantivo, introduzindo para esse substantivo uma ideia indefinida. Não é o artigo, não é o numeral, porque numeral é a quantidade exata, não é o adjetivo, porque o adjetivo é uma característica exata. Sobra quem? Sobra nosso pronome, aquele que está para o nome, introduzindo ideia de pessoa, de posse, de tratamento e também de indefinição. Isso aqui, olha, gente, é um pronome indefinido, não podia ter errado mesmo, não. Então, portanto, isso aqui é falso. Pensando no falso, você fica com somente entre as letras C e D. Só essas duas apresentam essa falsidade toda. Vamos aqui fazer a terceira proposição. Trata-se, sua origem, a frase, não é? Sua origem está no latim respectus e indica um sentimento de apreço, consideração, deferência, algo que merece um segundo olhar, uma segunda chance, uma segunda atenção. De um período, esta frase trata-se de um período composto.
E de fato é um período composto. Você vai contar os períodos, você vai contar as orações que constituem esse período a partir das informações que ele está apresentando, né? Então você vai contar as informações a partir dos verbos. Eu tenho o está, eu tenho o indica e eu tenho o merece. Uau, eu tenho realmente um período composto. Só que ele afirma aqui que nós temos um período composto por coordenação. Meus bebês, por favor, pelo amor de Deus, algo que merece um segundo olhar. Algo o qual merece um segundo olhar. Eu tenho esse que aqui, olha gente, como pronome relativo. Sendo um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Eu tenho, portanto, coordenação com esse e, uma relação adjetiva, e subordinação com esta relação adjetiva aqui. Esta, portanto, também é falsa. Deixa eu ver se a gente elimina. Ainda não elimina. É a próxima que vai eliminar. Aqui na próxima, ele diz: o pronome demonstrativo em destaque em tal forma de respeito na realidade é um sutil autoritarismo, um convencimento de que o diferente tem que ser igual a mim mesmo, se eu o afirmo como diferente. Retoma o que o texto estabelece como respeito do período, como respeito no período anterior. Não, ele não está retomando o conceito de respeito que foi apresentado no período anterior. Por que a gente sabe disso? Não exatamente por causa desse tal, mas por causa deste na realidade. Tal forma de respeito, ele faz o resgate, mas ele apresenta uma relação de oposição. Portanto, isso aqui é falso, só fica, por conseguinte, a letra C. Mesmo assim, vamos analisar a próxima proposição, que diz: preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto se o trecho respeitar o diferente não é convencê-lo a aderir ao modelo de comportamento, fosse substituído por respeitar o diferente não é convencê-lo de que adira ao modelo de comportamento. Ai, gente, olha que coisa, o verbo aderir. Verbo aderir, ninguém quer aderir. Que ele adira e que eu adiro, ninguém quer aderir. As pessoas querem estar aderindo, elas irão aderir, mas o adir e adira é muito complicado para a nossa cabeça. Isso aqui é um verbo chamado de... ele tem uma mudança vocálica, não é? Você muda do é para o i e vai ser reconhecido como um verbo irregular. O grande probleminha nesse caso é que a gente não usa o verbo, a gente não sabe se ele é irregular ou se ele é defectivo, né? Mas aqui é a letra C, o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão, vamos para a questão 4, que é uma questão também que gerou polêmica. Por que gerou polêmica? Porque é uma questão que pede para identificar os elementos destacados. Aí já começa na letra A dizendo: as formas verbais em destaque e não destaca. O aluno que teve que fazer o trabalho do destacar. Quem estabelece o significado e a ordem do respeito, quem a determina, quem a promove, estão na terceira pessoa do singular porque possuem um sujeito indeterminado. Não é sujeito indeterminado. Por quê? Porque quando eu divido o verbo aqui, que é o predicado, sobra esse quem na posição do sujeito. Sujeito é uma posição que pode ou não ser preenchida. Quando você sabe qual é a palavra que está ali naquela posição, significa dizer que o sujeito ele é determinado. Então, ele pode ser um determinado simples, pode ser um determinado composto, ok? Mas nós sabemos que a palavra que está nessa posição de sujeito é justamente a palavra quem, que é um pronome indefinido. Então, não confundam classificação morfológica com reconhecimento sintático, tá? Isso aqui é o nosso sujeito. E ele é sujeito do estabelece, do determina e do promove. Não é um sujeito indeterminado, não. Letra B.
A forma verbal em destaque em por isso, não tem forma verbal em destaque, gente, é estressante isso, né? A forma verbal em destaque em por isso, colocar a palavra respeito como anterior diferença significa, de certa forma, limitá-las. Essa questão, ela tem que ser anulada, mais do que a 2. Por quê? Porque tem muitos verbos, a gente não sabe. Então ele coloca na terceira pessoa do singular porque possui um sujeito simples oculto a ele, não tem nem como fazer. Então na letra C, creio que esse absoluto não existe, isso porque não o experimentamos, sou o que sinto, perdão, eu sou ceguinha. Sou o que sinto, sou as minhas simpatias, antipatias, sou os interesses que defendo e os valores que prezo. Os termos em destaque pertencem, respectivamente, às seguintes classes gramaticais. Péssima, 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 péssima. A gente não tem, né? Então não tem nem o que procurar, porque pode ser tudo. Ele chutou, né? Porque não tem como fazer essa questão. Diante dessa difícil tarefa, tenho bastante dificuldade com as afirmações sobre respeito limitado absoluto. A palavra em destaque é um advérbio. Não tem como. E em minha existência no mundo é por si só limitada a esse momento. A expressão em destaque é uma locução adverbial invariável. No mundo, a única locução adverbial, mas ele poderia estar selecionando a esse momento, que também vai confundir as pessoas, ou seja, né? Cerveja, ou seja, tem que anular. Essa questão ela precisa ser anulada, porque não há condições de identificar perguntas tão específicas sem que haja o destaque dos termos, ok? Vamos aqui, eu vou parar um pouquinho porque eu vou carregar o celular e já retorno.